32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Você participa do Fala Galera. Qual o conceito da campanha da Ponte no Paulistão 2025? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 97102-1493. 97102-1493. E qual o conceito da campanha do Guarani no Paulistão 2025? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 97102-1493. 97102-1493. Participe mandando mensagens de áudio e mensagens de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Vamos ouvir Alberto Valentim. Ele comenta sobre baixa pontuação no Moisés Lucarelli. Alberto Valentim cita trabalhos anteriores e diz que precisava da oportunidade de trabalhar na Ponte. Alberto Valentim comenta sobre mudança de regulamento da Copa do Brasil e critica gramado do estádio do Concórdia, próximo aniversário da Ponte. Abel Ferreira elogia campanha da Ponte e critica regulamento do Campeonato Paulista. Ponte perde para o Red Bull Bragantino no Moisés Lucarelli e dá adeus ao Paulistão Sicredi. Macaca teve a quarta melhor campanha geral, mas acabou ficando na terceira colocação do grupo D, atrás de São Bernardo e Palmeiras. Ponte se despede do Paulista com a melhor campanha como visitante. Foram 5 vitórias e um empate nos 6 jogos disputados, aproveitamento de 88%. Defendida por Abel Ferreira, Ponte é o time eliminado com maior pontuação no atual formato do Paulista. Macaca terminou a primeira fase com campanha superior a 5 classificados. Com pouco tempo de preparação, a Ponte volta a campo na quarta-feira contra o Concórdia, pela primeira fase da Copa do Brasil. Nilson Júnior rescinde com a Ponte e vai disputar a Série B pelo Operário de Ponta Grossa. Aos 33 anos, Defensor estava no Majestoso desde o início de 2024 e disputou apenas 17 jogos nesse período. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Veja quanto a Ponte vai arrecadar de premiação no Paulistão. Pautas do Guarani. Vamos ouvir Maurício Souza. Ele elogia João Marcelo e teme valorização do camisa 9.
Maurício Souza lamenta jogadores que chegaram em cima da disputa do estadual e analisa a campanha do Bugre. Maurício Souza projeta a disputa da Série C. Guarani fica no empate com o Corinthians da Neoquímica Arena e se despede do Paulistão Sicredi na terceira colocação do Grupo B. Bugre chegou ao 5º jogo sem vitória e agora terá mais de um mês de preparação para a disputa da Série C. Diretoria do Guarani teme valorização de João Marcelo para a disputa do Paulistão. O atacante não entrou em acordo para a renovação de contrato com o clube recentemente e a partir da metade do ano está livre para assinar um pré-contrato com a equipe, mas já existem conversas avançadas para que a renovação do contrato do João Marcelo aconteça. Guarani deve anunciar nos próximos dias essa renovação. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Veja quanto o Guarani vai arrecadar de premiação no Paulistão Sicredi. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Palmeiras suspende operação para contratar Vitor Roque. Verdão havia chegado a um acordo com o Barcelona, mas a La Liga não autorizou a transferência do atacante neste momento por causa de questões burocráticas. De acordo com o protocolo da entidade, o atleta, que está emprestado ao Real Betis até o meio do ano, precisaria ser devolvido ao Barcelona, com a janela da Espanha aberta para concretizar a rescisão de contrato. A janela, porém, está fechada neste momento. Pauta 2. O Cruzeiro se pronunciou na manhã desta segunda-feira, repudiando um ato contra Marlon, Matheus Pereira e William. Bonecos em alusão ao trio foram pendurados em um viaduto nesta madrugada. Os bonecos com camisas, levando os nomes dos 3 jogadores, estavam sem cabeça, com as pernas penduradas à parte e manchas em simulação a sangue. O Cruzeiro diz que acionou as forças de segurança para averiguar os fatos. Pauta 3. Manchester United fecha cantina, corta almoço e vai oferecer apenas pão e sopa para funcionários do centro de treinamento. Por ordem do novo dono, o clube não vai mais oferecer refeições grátis para funcionários em Old Trafford, com exceção dos jogadores. Pautas. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Qual o conceito da campanha da Ponte no Paulistão? Conceito bom, não é? Uma pena não passou para outra fase, mas isso é uma outra conversa. Eu acho que o time fez, pelo menos para mim, muito mais do que a maioria pensava. Então, conceito bom. E a mesma pergunta serve para o Guarani. Qual é o conceito da campanha do Guarani? Regular. Mas eu entendo que com o elenco que o Guarani formou para o Campeonato Paulista, foi acima das expectativas. Eu imaginei, por exemplo, nas 2 últimas rodadas que o Guarani lutaria ainda para sobreviver. Longe disso. O time ficou numa colocação intermediária, fez 13 pontos. Eu acho que está bem razoável, principalmente, não pela camisa, não pela tradição, mas pelo time que foi formado e pelas economias que o Guarani teve que fazer para montar esse elenco para o Paulistão. Portanto, campanha do Guarani regular, Batista.
Está no ar, Esporte em Debate, até às 7h30. Você participa, muito obrigado pela sua participação. E você está no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua audiência. 17h11, mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h16 em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Você pode mandar para cá as suas mensagens via WhatsApp 971021493. 971021493. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa com muito recheio, massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas e tem também pizza de sorvete. Aproveite variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, o salão é climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias no WhatsApp 19, código de área e o número 974106068. Ponto 10, pizzaria e restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h18 em Campinas. Batista Toninho do Matão. Veja se a Ponte Preta e o Guarani não montarem SAFs. Nunca vão chegar a lugar nenhum. Olha os 4 do interior que se classificaram. Todos SAFs. Abraço para você, Toninho. Muito obrigado pela sua participação. Agora vamos voltar para a casinha da realidade e falar da terceira divisão. KKKKK. Luiz Nunes. No caso da Ponte, ainda não, né? A Ponte tem Copa do Brasil. Partida marcada para esta quarta-feira, às 21h30, contra o Concórdia, lá no interior de Santa Catarina. Guarani, sim, tem que começar a montar. Tem um detalhe importante. Dia 28 é sexta-feira, é isso? Dia 28 é sexta, né? Dia 28, hoje é dia 24. Dia 28, sexta-feira, fecha a janela, a primeira janela de transferências. Tem que inscrever os jogadores que vão disputar pelo menos uma parte da Série C. Então, no caso, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, tem que inscrever os jogadores até na sexta-feira. Quem não for inscrito até na sexta-feira, aí somente na segunda janela da competição. Boa tarde, jovens. O conceito da Ponte, jogando fora foi bom, jogando em casa, péssimo. Agora, por que o jogador que entra nesse DM não sai de lá facilmente? Elvis e Gé que o digam. Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. O caso do Gé, cirurgia. Não tem como, né? Voltar antes de 90 dias no mínimo.
E no caso do Elvis, contusão muscular, no mínimo 20 dias. Não tem condição de voltar antes. Não é o caso do DM da Ponte. Nenhum time de futebol consegue colocar o jogador com contusão muscular com menos de 20 dias. Boa tarde. Parabéns aos jogadores da Ponte Preta. Treinador não pode jogar em casa com 3 zagueiros e sem centroavante. Morreu abraçado com a sua teimosia. Fora de casa, esquema correto. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Grande abraço para você, Matozinho. Ontem encontrei o Matozinho. Ele que assiste aos Jogos da Macaca sempre nas cadeiras vitalícias do estádio Moisés Lucarelli. Abraço para você aí, muito obrigado. Batistão, logo a Federação Paulista vai mudar esse regulamento para os grandes entrarem já na segunda fase. Não correr risco de nenhum grande ficar de fora. Marcelo de Paulínia. Abraço para você, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. E eu tenho um recado para você que está curtindo o som aqui da Rádio Bandeirantes. Quero falar da Rocha Autopeças. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva comprando as peças, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h23 em Campinas. Olha, tem uma matéria, falei agora há pouco, né, sobre essa questão aí da janela de transferências. E a CBF acaba de confirmar a nova janela de transferência. E aí, portanto, os times ganharam aí mais alguns dias, viu? A janela de exceção terá duração de 10 de março a 11 de abril, somente para atletas que foram inscritos em algum campeonato estadual. A novidade de 2025 é que os clubes da Série C também poderão utilizar a nova janela. Caso, portanto, dos times de Campinas. Além dessa nova possibilidade, os atletas que rescindirem os seus contratos dentro da primeira janela, que se encerra no dia 28 de fevereiro, também poderão ser registrados em novas equipes. Então, boa notícia, tem um tempo maior para atletas que estavam disputando os campeonatos estaduais, não para atletas fora do país. Esses, a janela termina na sexta-feira, mas para quem estava disputando o campeonato estadual, qualquer que seja o campeonato, aí tem, portanto, um tempo maior. E a janela de exceção terá duração de 10 de março até 11 de abril. O campeonato da Série C começa no dia 13 de abril. Vamos falar da Ponte Preta. 17h25, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir.
Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. E terminou a participação da Macaca no Campeonato Paulista, com um sabor amargo de que daria para ir mais longe, né, Batista? Quarta melhor campanha do campeonato, mas devido ao regulamento assinado por todos, a Ponte ficou em terceiro no seu grupo e por isso não conseguiu a classificação. Ontem a Macaca entrou em campo contra o Red Bull Bragantino, dependendo apenas de si. Jogando no Moisés Zucarelli, uma vitória daria a classificação à Ponte, independente de qualquer outro resultado, mas a Macaca acabou perdendo 2-0 para o time de Bragança Paulista. A Ponte venceu apenas um jogo em casa, mas teve uma campanha muito boa, a melhor campanha como visitante, 5 vitórias e um empate, aproveitamento de 88%. A baixa pontuação no Moisés Zucarelli foi analisada na entrevista coletiva no final do jogo do técnico Alberto Valentim. São números para a gente refletir também como trabalho, como comissão técnica, para a gente já evoluindo. Primeiro jogo em casa, um jogo muito bom contra o Santos, merecíamos a vitória, muito bom mesmo. Contra o Corinthians, um jogo um pouco atípico, sinceramente, nós não merecemos perder o jogo. Tá? Veio o jogo contra a Portuguesa que nós tivemos abaixo, esse sim nós tivemos abaixo porque o time com 2 a mais, nós não conseguimos jogar. Veio o derby, certo? Merecida a vitória, jogamos melhor, 10 pontos, não sei quantos pontos na frente do nosso rival. Sem lembrar isso aí também, que é outro número importante, porque aqui é um campeonato diferente, sim. Primeira entrevista minha eu falei. Tá faltando Botafogo, 0-0, jogo difícil, um jogo muito igual, né? Empatamos fora também, mas esse era um jogo muito equilibrado. Tá faltando o de hoje. O de hoje, nós tomamos o gol com 1 minuto e meio, tá? E isso eu vou falar na maior tranquilidade para vocês. Para mim, pênalti rigorosíssimo contra nós. Muito, mas muito mesmo. Então, destabilizou um pouco. A gente depois até, no pênalti, se vocês se lembrarem bem, nós estávamos bem no jogo. Nós estávamos buscando, fazendo um jogo ofensivo, da forma que nós fizemos contra os jogos fora. Então, o balanço mesmo em casa ele é positivo também, porque nós estamos falando aí, outro número importante também, que cabe muito com os jogos em casa que nós enfrentamos, dos times que classificaram, 6 são de Série A, 1 da Série B, e os parabéns para o Catalá, do nosso grupo, que está fazendo um trabalho espetacular lá também no São Bernardo. O ano de 2025 começou sob muita expectativa, né, sobre o que iria acontecer com a Ponte Preta. Afinal, no ano passado, o time foi rebaixado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Também havia muita dúvida sobre o próprio trabalho do técnico Alberto Valentim. Alberto Valentim, que também não teve um ano muito bom no ano passado, com rebaixamentos no Ituano. O treinador falou sobre esse renascimento, tanto dele quanto da Ponte, com a boa campanha no Campeonato Paulista. Entendam bem, por favor, eu só estou falando, vou falar de mim porque você me perguntou. O ano passado foi um ano difícil para mim, mas eu consegui fazer bons trabalhos antes, sendo campeão em clubes que eu não era favorito, enfim, só para lembrar um pouco. Então, no ano passado, sim, que eu precisava muito dessa oportunidade, de um clube que encaixa muito com o meu perfil de trabalho, que tem um pouquinho de veia para colocar para fora. E está casando bem, continuar trabalhando mais e fazer os nossos ajustes que nós vamos fazer aqui para as coisas continuarem indo bem, indo melhor ainda do que foi até agora. Não tem muito tempo para pensar, né, na eliminação do Campeonato Paulista, porque a Ponte volta a campo já na quarta-feira. Confronto contra o Concórdia, fora de casa, pela Copa do Brasil, primeira fase. Agora regulamento diferente, né? Até o ano passado, o time visitante nesta primeira fase tinha a vantagem do empate, agora não acontece mais. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai ser nos pênaltis. O técnico Alberto Valentim falou sobre esta mudança no regulamento e também fez um alerta sobre a situação do gramado lá do estádio do Concórdia. Lógico, é uma dificuldade grande você ter que vencer o jogo para não ir para os pênaltis, né? Ou pelo menos não deixar o empate para não ir para os pênaltis. E é até bom, porque está se falando nos últimos dias de uma coisa tão forte que a maior preocupação nossa, além do adversário, lógico que o adversário vive uma situação, essa primeira fase de clubes, que é o jogo da vida, uma oportunidade financeira para cada clube, mas a grande preocupação nossa, e nós já recebemos, e não é desculpa, por isso eu estou pedindo para vocês entendam bem minha resposta, é o gramado. Se fala tanto em, devemos banir o sintético ou não, gramado bom lá nós não vamos ter. Então esse, além do regulamento que mudou,
Esse é um grande problema para nós também. Voltando a falar de Campeonato Paulista, a não classificação da Ponte rendeu comentários até do técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, que rivalizou com o Palmeiras aí, né? Palmeiras e Ponte rivalizaram na briga pela classificação à próxima fase, dando o Palmeiras com a vitória sobre o Mirassol. O Abel Ferreira elogiou a campanha da Ponte e também criticou o regulamento do Campeonato Paulista. Infelizmente o nosso grupo foi o grupo que mais pontos foi capaz de fazer, e eu volto mais uma vez a referir que o Ponte Preta não merecia, e dar os parabéns pela excelente campanha que fez, e volto a repetir, sugiro que se repense os moldes desta competição, porque não é justo eles agora ficarem de fora, mas a partir do momento em que nós chegamos ao intervalo e sabíamos como é que estava o outro resultado, eu tinha que dizer aos meus jogadores, nós não vamos ficar com a sensação no final que não passámos à fase seguinte porque perdemos hoje aqui, independentemente se era o Mirassol ou era outra equipa qualquer, com todo o respeito ao Mirassol. Bem, críticas ou não, o regulamento está aí, foi cumprido, né? A Ponte já foi beneficiada em outras edições, agora acabou sendo prejudicada com esse regulamento do Campeonato Paulista. A Macaca agora já pensa na Copa do Brasil contra o Concórdia. A Ponte Preta anunciou há pouco a rescisão de contrato com o Nilson Júnior. Ele vai disputar o campeonato da Série B pelo Operário de Ponta Grossa. Estava na Ponte desde o início do ano passado. Foram 17 jogos neste período. A Ponte desejou boa sorte ao Nilson Júnior na sequência da carreira. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 17h32. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Bom, CH, falando aí da Ponte Preta, a Macaca, portanto, não se classifica. Mas o time saiu aplaudido do estádio Majestoso. Há muito tempo que eu não via esse comportamento. Normalmente, quando acontece uma situação assim, as vaias são muito fortes. Mas, neste jogo, especificamente no jogo diante do Red Bull Bragantino, e pela campanha da Macaca, a torcida entendeu que, diante de todas as dificuldades, o time fez uma boa campanha. Essa paz, digamos, entre aspas, estabelecida ao término desse jogo entre torcida e Ponte Preta, isso pode ajudar a Macaca na Série C? Eu acho que não tem relação, mas eu tô do lado da torcida. Eu acho que o time tem que ser aplaudido, sim. Foi muito incompetente dentro de casa, isso é fato. Alguns conceitos do treinador a gente pode discutir, mas é inegável, com um time praticamente novo, né? Muitas foram as peças que foram chegando para o Campeonato Paulista. O técnico deu um padrão defensivo para o time, mas é o que dentro do conceito dele
se podia fazer. Evidentemente que fica um gosto amargo, né? Você fazer 22 pontos e, né? E os 9 primeiros, só a Ponte ficou fora. Os outros 8 classificaram. E não adianta falar do regulamento, eu pelo menos não vou falar porque os caras assinaram, não é? E todo mundo sabe, 95% das pessoas não aprovam esse regulamento. Mas, como disse o Catarino, e é verdade, em outras oportunidades a Ponte foi favorecida e agora não conseguiu efetivamente se classificar. Foi um campeonato muito além daquilo que eu imaginava. A Ponte conseguiu grandes vitórias fora de casa, vitórias absolutamente improváveis, e isso tem que ser destacado, não é? Espero que o time receba reforços, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito diferente do Campeonato Paulista, não é nem mais difícil, nem mais fácil. Mas existem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Não só pelo campeonato, pelas deficiências que o time da Ponte demonstrou ao longo desse Campeonato Paulista. Eu espero que sirva de lição. Eu acho que foram mais acertos do que erros em relação à montagem, até as escolhas que foram feitas em termos de maneira de jogar que o treinador Valentim fez. Eu acho que foi bom, o momento da Ponte foi bom no Campeonato Paulista, uma pena que não passou de fase. Evidentemente que em termos de ataque, não é? A Ponte precisa se reforçar. Não sabe se no Campeonato Brasileiro vai ter o Gé, se não vai ter, se vai ter o Elvis, enfim. Há necessidade de contratações. Agora, a Ponte vai ter dinheiro para fazê-las? Eu não tenho essa resposta. Mas, tecnicamente falando, à distância, eu acho que está muito clara, né, a obrigatoriedade, caso queira subir para a Série B, disputar título da Série C, que a Ponte precisa se reforçar. Mas a campanha é boa para mim, Batista. Um comentário seu também sobre a fala do Abel Ferreira. Ele não tinha nenhuma ligação o jogo dele com o jogo da Ponte, porque o Palmeiras tinha que ganhar o seu jogo e só. Mas ele se referiu à Ponte, né? Porque a Ponte só dependia dela, tinha que ganhar o jogo, não ganhou, o Palmeiras ganhou o jogo dele, pronto, está resolvida a questão. Mas ele fez questão de colocar aí a opinião dele com relação ao regulamento, dizendo que é injusto a não classificação da Ponte. E aí, CH, o que você achou? Achei que ele falou a verdade. O grande questionamento, a grande pauta desse campeonato é o regulamento. E ele está correto, como ele falou de gramado, ele colocou sua opinião, como ele fala a todo momento da cobrança acima da média que recebe no dia a dia do Palmeiras, enfim, que o time dele precisa de reforços, que o time dele mais perdeu do que contratou. O Abel é isso aí, mas ele não deixou de falar a verdade, né? Para mim também o campeonato, né? O regulamento do Campeonato Paulista é um regulamento que ninguém aprova, né? Só os incompetentes motivados que inventaram esse monstrengo é que realmente acham que funciona e que é legal. Então, eu acho que ele se posicionou, né, Batista? Eu achei legal ele ter se posicionado. Concordo 100% com o que ele falou em relação à Ponte Preta. Com relação ao regulamento, está muito claro para mim que a Federação Paulista de Futebol montou um regulamento, talvez até recorrendo a cálculos matemáticos para garantir um grande na final da competição. Provavelmente é exigência de quem paga a conta. Então, enquanto a crônica do interior enxerga o campeonato com olhos técnicos, os torcedores também fazem isso. A federação enxerga a competição com olhos comerciais, business. Olha o produto. E para negociar o produto é necessário garantir a emissora de televisão que vai ter um grande. Imagina o seguinte, uma emissora de televisão que paga milhões de reais pela competição e aí com outro tipo de regulamento tem, por exemplo, uma final como aconteceu em 1990 entre Novo Horizontino e Red Bull Bragantino, que na época era só Bragantino.
Ou então 2005, 2004, 2005, onde tivemos São Caetano e Paulista. Arrebenta com a audiência da emissora. Então, o regulamento que é muito criticado, mas dizem que para a gente entender as coisas é necessário nos colocarmos no lugar do outro. E a Federação Paulista é comercial. E sem o dinheiro ninguém faz absolutamente nada. Não adianta montar um campeonato extraordinário com um regulamento que todos vão aplaudir, mas não consegue comercializar. Não tem cota. Os clubes não vão receber para disputar a competição. E aí não tem como fazer o campeonato sem o dinheiro da televisão, sem o dinheiro dos patrocinadores. Então o regulamento do campeonato é um regulamento comercial. Ah, mas a tabela é dirigida. Se a tabela fosse dirigida, equipes não conseguiriam a classificação, como, por exemplo, a própria Ponte, em 2020, se classificou com 13 pontos. Foi a final, inclusive, tirando a equipe do Santos, né? E agora, recentemente, né, a Ponte também chegou à semifinal da competição e com 17 pontos. São Bernardo, por exemplo, quando a Ponte fez 17, São Bernardo fez 22 e não se classificou. Então, o mesmo regulamento que prejudica, ele beneficia. Então, o regulamento é um regulamento comercial. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h44, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista e toda a equipe da Band, é o Rogério do Ouro Verde, Ponte Pretano. Eu tô feliz, viu? Não tô triste, não. Porque no começo do campeonato eu nem imaginava que a Ponte ia fazer 22. Eu tava torcendo para fazer 12, para não cair, que o medo era cair, que ninguém conhecia. Esse time foi montado assim em 30 jogadores assim, rápido, então a gente não... Um mês, praticamente, a gente não tinha... Eu não imaginava 22 pontos. Chegou 22, por causa do regulamento, não adianta chorar, né? Assinaram lá atrás, mas vamos esperar a segunda-feira que vem, porque o Mirassol não passa, o Novo Horizontino não passa, eu acho que o Bragantino também não vai passar, e aí a Ponte... na classificação geral, ainda continua na frente desses times. Se você está se referindo a conseguir vaga para a Copa do Brasil, não conseguirá. Era importante a Ponte pontuar como pontuou, 22 pontos no caso de classificação. Porque Copa do Brasil o time tem que se classificar. A prioridade é para os times que conseguiram a classificação. Aí tem que ver quem é que tem vaga
via outras competições, né? Libertadores, Copa do Brasil, Série B. Campeão da Série B garante vaga. Se for time do estado de São Paulo e garantir vaga e estiver na frente, cada um que vai tendo a vaga confirmada vai abrindo uma vaga para os demais times que não têm essa vaga. Então a Ponte, se tivesse se classificado, seria muito bom, porque ela fez uma pontuação enorme, com 22 pontos, a quarta melhor campanha do Paulistão Sicredi na fase de classificação. Como não conseguiu, apenas e tão somente ela conseguirá a vaga para disputa da Copa do Brasil se os times que conseguiram a classificação para as quartas de final desistirem do campeonato. Aí a federação repassa a vaga. Coisa difícil de acontecer, né? Mais um ouvinte no ar. Patrícia, boa tarde, tudo bem? Vamos falar da campanha do Guarani. Por mais que ele ficou aí 8, 9 rodadas na liderança da chave, a campanha é ruim, né? Muito ruim. Ficou aí na liderança mais pela fragilidade do adversário dele do que competência dele. Porque, de 36 pontos, você ganhar 13, aí vão falar que a campanha do Guarani é regular, é boa, tá de brincadeira, né? Outra coisa, né? Quando você tem um treinador que não acredita no trabalho, né? O comandante não acredita no trabalho, como que os comandados vão acreditar, né? Difícil, né? Muito difícil, né? O Guarani só não classificou por culpa do treinador, né? A própria diretoria não acredita no trabalho, né? Por isso que botou essa opção ali, que era para não cair primeiro. Os times são todos regulares, não tem nenhum time diferente aí, tirando os 4 de São Paulo, os grandes, o resto tudo regular. Então, vem falar que o Guarani não se classificou porque não veio num contrato. É papo furado, né? Desculpa de aleijado. Boa tarde para vocês, Edson Lencioni, Chaga Primavera. Abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Uma segunda-feira meio de ressaca, né? Os dois times entram com chances de classificação. Chance maior era da Ponte, porque o Guarani dependia de outros resultados. Ele dependia, por exemplo, de que a Ponte vencesse o Bragantino. Ele dependia de que o Santos não vencesse a Inter. E aí ele dependia dele. Teria que ganhar do Corinthians. Então ele não ganhou do Corinthians, a Ponte não ganhou do Bragantino e a Inter não tirou pontos do Santos. Ou seja, ficou longe. Agora a Ponte não, bastava ela ter vencido. Podia o Palmeiras ter enfiado 800-0 no Mirassol, que a Ponte teria se classificado. E, aliás, teria se classificado em primeiro lugar com a vitória, passaria o próprio São Bernardo e decidiria a vaga às semifinais em Campinas. Mas, infelizmente, com uma campanha muito boa, 22 pontos, é a quarta melhor campanha da competição, mas, infelizmente, né, a Ponte, nos jogos em casa, foi muito bem fora e se comprometeu em casa, algo que a gente vem falando aqui desde a segunda rodada, onde foi a 12ª. Há 10 rodadas que nós estamos falando, olha, esse time em casa é problema. Por que é problema? Porque ele tem um estilo muito bem treinado, bom trabalho do Alberto Valentim, para jogar com linhas baixas, tudo muito organizado, fechando os espaços, compactado, e aí o adversário vem para cima e a Ponte vai lá e espeta. 1, como espetou em Novo Horizonte, espeta 2, como espetou lá em Mirassol, espeta 2, como espetou lá em Bauru, né? E assim vai. Espeta 2, como espetou no São Paulo, tudo no contra-ataque. Não é um time propositivo. E eu acho que com a volta, se for acontecer, do Elvis em forma, curado, e do Gé para a Série C, em forma e a fim de jogar,
com o elenco que aí está, a Ponte ganha uma cara de propositiva, de time que pode tomar a iniciativa. Porque vai ter um centroavante que incomoda, que prende a bola lá na frente, que espera a chegada dos meias, e vai ter um cara que faz a bola chegar com qualidade. Fora isso, eu acho que a torcida da Ponte não tem nada a lamentar. Do regulamento eu não falo mais nada. Fiz uma pesquisa interplanetária ontem, até 1h da manhã, em todos os países do planeta Terra, onde tem futebol, e em alguns outros planetas, lá no Lunaticão, que é o campeonato da Lua, e também no Jupitão, que é o campeonato de Júpiter. Peguei em 2 planetas alternativos e em todos os países que compõem este lindo planeta azul. E não encontrei em nenhum lugar do planeta Terra e nem fora dele um campeonato onde o 4º colocado não se classifica entre os 8. Sobre isso não falo mais nada e queria rapidamente que os nossos queridíssimos amigos aí da técnica, como diz o Edu Pinheiro, técnica, sem ser, colocassem aí para nós. Dá uma diminuidinha por gentileza, queridão. Bem, mais. Acho que é isso, né? Qual o conceito da campanha da Ponte no Paulistão? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Só não vou dar ótimo porque não se classificou, mas a campanha, o conceito é bom. E acho que é a mesma pergunta para o Guarani, né? Conceito da campanha do Guarani no Paulistão 2025. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Olha, o Guarani, ele fez bem mais do que era o primeiro objetivo. Aviso aos navegantes e aos pessimistas. O Noroeste, o primeiro a escapar, escapou com 8 pontos. Portanto, os matemáticos deram com os burros na água. É isso. Repito, os matemáticos deram com os burros na água. Por quê? Porque teve grupo que pontuou muito. O Corinthians, 27. Né? O São Bernardo, 23. A Ponte, 22. O Palmeiras, 22. Esses grupos que pontuaram muito, ganharam de muita gente que estava lá embaixo. E aí baixou o coeficiente de linha de corte de permanência. E o Noroeste, que foi o 14º, 15º o Água Santa, 16º a Inter de Limeira, lamentavelmente. O 14º foi o Noroeste, 8 pontos. Então, se o Guarani fez 13, acho que é esse o número, eu diria aos senhores que o primeiro objetivo foi alcançado com bastante folga. E o Guarani deu muita bobeira em cá, mas muito vacilo, porque o grupo do Guarani era a teta holandesa. A teta. Era a baba do quiabo. Mas 2 pontos perdidos para o Rio Claro. Vejam. E tomando o gol de empate aos 51 do segundo tempo por absoluta apatia da equipe, por erro de estratégia do treinador, que tirou o atacante e botou o zagueiro, faltando 8 minutos para acabar o jogo com acréscimos. E aí trouxe mais ainda o Velo para cima, que é um bom time, mas não é nenhum super time, só escapou na última rodada. E também contra o Novo Horizontino cá entre nós, em casa também. Então os 2 times de Campinas viraram as costas para os seus estádios. E nos momentos de decidir em casa, eles acabaram pipocando. Tem uma diferença grande de pontuação na campanha, mas o modus operandi foi o mesmo. Então a campanha do Guarani, para mim, é regular porque ela alcançou o primeiro objetivo e este era o mais importante no momento de reconstrução do time, do clube, com muitos problemas, e o objetivo era permanecer. Qualquer outra coisa além disso seria o bônus. Só que nenhum de nós podíamos ou podemos, ou lá atrás imaginávamos que o Guarani ia cair num grupo que ia pontuar tão baixo. E todo mundo ia ali na continha do chá, mas com uma pontuação abaixo da crítica. E aí ficou mais fácil, porque o Guarani não joga com os times do seu grupo. Era só fazer a liçãozinha de casa.
Põe 4 pontinhos aí. 2 contra o Velo, que estava ganho até 51 do segundo tempo, e 2 contra o Novo Horizontino, para você ver o que acontece. O Guarani teria se classificado na primeira colocação. Então, puxãozinho de orelha nos dois. Tem que voltar a fazer do brinco de ouro da Princesa e do estádio Moisés Lucarelli, realmente a casa do tamanho da tradição dos clubes de Campinas. Tem que se impor dentro de casa com autoridade e não ficar com nheco, garantindo o resultado de 1-0 contra o Velo e a Ponte não conseguindo ganhar da Portuguesa com 2 jogadores a mais. Tá então, certo. puxãozinho de orelha. Campanha da Ponte, para mim, 22, boa. Campanha do Guarani, 13, escapou. Regular. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a partida entre Ponte Preta e Bragantino, jogo que foi realizado ontem no estádio Moisés Lucarelli, vitória do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. A Ponte com Diogo Silva, Simon, depois Victor Andrade, Emerson e Sérgio Rafael, depois Bruno Lopes, Maquinho, depois Luiz Felipe, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Certinho, depois Pedro Vilhena e Arthur, depois João Gabriel, Everton Brito e Jean Dias, a equipe do técnico Alberto Valentim. O Red Bull Bragantino de Cleiton, Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba, depois Guilherme Lopes, Matheus Fernandes, depois Eric Ramírez e Lucas Evangelista, La Quintana, depois Gustavinho, John, Isidro Peter, depois Thiago Borbas e Vinicinho, depois Fernando, a equipe do técnico Eduardo Seabra. O Red Bull abriu o placar logo a 1 minuto com John, Lucas Evangelista cobrando o pênalti aos 29 minutos do primeiro tempo, definiu a vitória do Massa Bruta para um público de 8.695 torcedores e uma renda de R$198 mil. A arbitragem foi de Flávio Rodrigues de Souza. Última rodada, a primeira fase do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h03 em Campinas. Hoje até 19h30. Alô, você que está começando ou já está bem no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com o preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, CH, Tigrão. A campanha da Ponte foi boa, não foi ótima. Por quê? Porque ela não ganhou um jogo que era para ela ter ganhado, que era
da Portuguesa, a Portuguesa jogando com 9 homens. Peguemos o Botafogo também, vacilemos. A Ponte vacila demais quando chega na hora de comer o bolo. Tendo de 1970 que vem nessa história aqui. Que tá bom, que tá bom, que tá bom. Que tá bom o quê, mano? Tá bom nada. A Ponte não ganha nada. A Ponte tinha que ganhar um título aí, gente. É porque fez uma campanha, porque o ano passado foi ruim. Esse ano melhorou. Esse Marquinhos fez mais do que a obrigação dele, gente. Pelo amor de Deus, o negócio tá bom nada, tá péssimo. Não ganhou nada até agora. Eu fui no jogo, gente. Faltou um pouco mais de vontade para ganhar aquele jogo de ontem também. Que isso, tomemos um gol de bobeira no primeiro tempo, mas era para nós ter pelo menos empatado. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Olha, muito difícil, né? Os médios e os pequenos vão para a Federação Paulista de Futebol. Se um levantar a voz e ser contrário àquilo que a federação está propondo, ele vai ser perseguido impiedosamente. E os pequenos, se resolverem fazer um campeonato entre eles, primeiro que não tem aprovação da federação. Segundo, é que não tem dinheiro. O dinheiro que vem para os médios e pequenos é por causa dos grandes que estão disputando a competição. Está muito claro isso. Os médios e os pequenos não têm essa força para atrair os patrocinadores e, consequentemente, as emissoras de televisão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo Lopes de Campinas, Ponte Preta de Corpo e Alma. Galera, não deu, né? Infelizmente, mesmo com 22 pontos, as regras desse campeonato é maluca, né? A Federação Paulista já preparou esse campeonato para os 4 grandes, né? Com o objetivo deles chegarem deles sempre classificarem e chegarem às finais. Mas tá bom demais. Para a Ponte Preta foi muito bom, montou um time aí até que razoável, precisa de 3 ou 4 peças para estar buscando subir para a Série B, né? Que é o objetivo da Ponte Preta bem maior que é a Série B. E tá bom demais. Se a gente parar para pensar, cara, ó, a visibilidade hoje do Paulistão, ela, cara, caiu muito, tanto é que nem o pay-per-view hoje passa os jogos. Se tornou o quê? Um calendário para encher linguiça, vamos falar a verdade. Mais nada, o objetivo tá aí, que foi para a Ponte uma preparação. Faça como do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro eles usam o Carioca apenas para preparação, é um divertimento. Os times grandes só começam a jogar com os titulares depois de um tempo, vai preparando e tá dando certo, porque olha, todo ano eles estão sendo campeões brasileiro, Libertadores e tá bom demais, tá joia? Ponte, bora para frente, vamos buscar a Série B. Abraço, mano. Abraço, muito obrigado. 18h08, vamos falar do Guarani, chegando Vladimir Catarino, diz aí Vladimir. Oi Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre empatou com o Corinthians ontem na Neoquímica Arena 2-2, se despedindo do Paulistão na 3ª colocação do Grupo B. O Guarani que esteve boa parte da primeira fase na liderança, ou na zona de classificação do Grupo B, né? Mas acabou perdendo o fôlego na reta final. 5º jogo sem vitória, chegou ontem, então por isso com os demais resultados, o crescimento também de Santos e Red Bull Bragantino, o Guarani acabou ficando de fora da zona de classificação, não conseguiu vaga na segunda fase. O primeiro objetivo foi alcançado, que era a permanência exatamente na Série 1 do Campeonato Paulista. Ontem, um dos principais destaques do time foi o João Marcelo. Aliás, João Marcelo, destaque do time no campeonato, né? Artilheiro do Guarani na competição. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Maurício Souza elogiou o João Marcelo e afirma temer a valorização do camisa 9. Não para o bem do Guarani, mas para não atrair aí possíveis interessados. João é um garoto que acabou de sair da Copinha e veio compor o nosso elenco. E toda vez que entrou sempre muito bem. É um jogador de características importantes para a posição. É um jogador que pressiona muito a bola, que se movimenta bastante, está em processo de evolução, tem muita coisa ainda para evoluir dentro da posição dele. E eu vejo ele com muita capacidade para evoluir. É um jogador que assimila bem as informações, que quer aprender.
Mas é um garoto, a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado, né, para que ele continue sendo esse garoto humilde, batalhador, que tem sonhos, para que possa aí sim evoluir. E claro, né, a gente sabe que um jogador que se destaca como ele se destacou num campeonato tão importante no Brasil como esse, que estão todos os outros centros, todas as equipes olhando, a gente sabe que não é fácil, mas é claro que a gente quer contar com ele na Série C, mas esse é um problema da diretoria, a gente vai ver o que é possível fazer. Pelo que eu saiba até hoje, não tem nada para o João, ele segue com a gente. Mas como eu falei, é um garoto, 19 anos ainda, muita valência física, tem faro de gol, tem presença, tem pressão ao portador, mas a gente vai gradativamente ensinando algumas coisas para ele, passando algumas coisas para ele que ele também precisa evoluir, e o mais importante é que ele quer isso. O Maurício Souza falou sobre também estabilidade do time, né? Ao longo do campeonato e dentro das próprias partidas também. Ele lamentou que alguns jogadores importantes chegaram apenas na reta final e fez uma análise da campanha do Guarani nesta edição do Campeonato Paulista. Eu não sei se faltaram reforços aí, eu vou falar mais uma vez, e as pessoas vão falar, mas ninguém teve, enfim. O que faltou foi a gente conseguir ter esses jogadores, né, que chegaram depois, como Rafael Bilu chegou depois da pré-temporada, 2 dias antes de começar a competição. Rafael Zagueiro chegou 2 dias antes de começar a competição. Lucão chegou com a competição já em andamento. Denilson chegou com a competição já em andamento. João Marcelo não fez a preparação com a gente, estava na copinha, só veio depois. Luiz Miguel chegou 3 dias antes de começar a competição. E eu falei aqui algumas vezes que nós tivemos os jogadores, o problema foi que a gente não teve tempo hábil para treiná-los. Então, se vocês pegarem, a gente oscilou, eu sabia que a gente teria que fazer uma competição de início muito forte, porque os pontos no início seriam importantes para o nosso primeiro objetivo, que era livrar, e foi isso que aconteceu. E eu sabia que a gente ia oscilar. Quando a gente começasse a colocar esses jogadores, e são jogadores de potencial, são jogadores, né, capacitados, mas, teoricamente, em parte destreinados daquilo que é nosso modelo, daquilo que é a nossa ideia, e isso fez com que a gente oscilasse na competição. Então são muitos jogadores que a gente teve que não participaram, infelizmente, do período curto que nós tivemos de treinamento e depois não tivemos mais. A competição não nos permitiu juntá-los mais. A gente não conseguia mais treinar o grupo todo. Eu sei que é repetitivo, é chato, mas é o que é. Então assim, não é que tenha faltado os reforços chegaram, só que eles chegaram muito próximo de se iniciar a competição ou já com a competição iniciada. Ninguém sabe, mas o Rafael jogou o primeiro jogo contra o Botafogo, ele tinha acabado de chegar. Eu tinha 2 jogadores, o Titi e o Márcio, que tinham acabado de sair, né, estavam saindo da transição de 10 meses sem jogar, porque os 2 tiveram uma lesão de cruzado. Então a gente teve que colocar o Rafael, porque a gente sabia que a gente não teria o Márcio e o Titi o jogo todo. Então foi uma competição muito dura nesse sentido. Eu acho que a diretoria, o Pastana, eles fizeram o esforço que puderam, entregaram aquilo que puderam. A gente sabe que o Guarani passa por dificuldades, mas o jogador chegou. Uma pena que a gente não conseguiu juntá-los mais vezes, treinar mais vezes, para conseguir colocar um pouco mais a nossa ideia, aprofundar a nossa ideia e aprofundar os comportamentos do nosso jogo. Campeonato Brasileiro da Série C, próximo desafio do Guarani deve começar no final de semana de 13 e 14 de abril, ou seja, daqui mais de um mês. Vai ter um bom tempo aí o Guarani de preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e o técnico Bugrino fez uma projeção da disputa do Campeonato Nacional. Nossa ideia é buscar alguns reforços também para a Série C. A gente sabe que a Série C desse ano vai ser fortíssima. Só no estado são 4, né? São 4 concorrentes. A gente sabe que são 4 concorrentes que vão se preparar também para a Série C. Mas sem dúvida nenhuma que nós vamos ter muito mais tempo para organizar a equipe, né? E eu espero que esse tempo nos dê um diferencial para que a gente consiga os resultados. Vai ser uma Série C muito difícil? Vai, mas o Guarani, na minha opinião, é um clube, um time que vai brigar para subir, né? Então, com mais tempo, né, com as contratações que podem chegando no tempo hábil da gente treinar, e a competição normalmente você joga de final de semana, enfim, você tem toda a semana para preparar a tua equipe. Isso é o sonho de qualquer treinador. Então eu espero que a gente consiga, né, entregar a nossa ideia, operacionalizar a nossa ideia melhor, para que a gente possa ter mais regularidade na competição. Foi o que faltou para a gente, foi ter regularidade.
A gente oscilou durante os jogos e oscilou dentro dos jogos também, né? Então, eu espero que sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente vai ter mais tempo e sim, eu acho que a nossa equipe vai estar mais preparada para a Série C. É o Guarani, que agora deixa de lado o Campeonato Paulista, foca no Campeonato Brasileiro da Série C, tem que segurar o João Marcelo, né? Ainda não houve o acordo para a renovação contratual do jogador. A partir da metade do ano ele já está livre para assinar pré-contrato. E além do João Marcelo, outros nomes vão ser analisados. Contratações também poderão ser feitas para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. São 18h16 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Olha, sobre João Marcelo, menino que realmente foi o grande destaque do Guarani nesse campeonato. Marcou 4 gols. Ele que já tinha marcado 5 na Copinha. Semana passada houve uma reunião com o João Marcelo e os seus representantes. E lá, nesta reunião, ficou alinhada a renovação contratual. Só que tem um detalhe. João Marcelo está sendo disputado aí por equipes grandes e dificilmente permanecerá para a disputa da Série C. Essas equipes, com certeza, né, estão sinalizando aí com um valor salarial muito maior do que aquilo que ganha o João Marcelo. Para que o Guarani não fique chupando o dedo, porque o contrato dele termina no final deste ano. E a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas ele não quer isso. Ele está disposto a renovar o contrato, já está alinhado para isso, e aí o Guarani vai poder aumentar a multa rescisória, que é muito baixa, R$2 milhões. Aí, no caso de uma proposta financeira muito boa, o Guarani vai lucrar com a venda do João Marcelo. Hoje, se o João Marcelo sair, o Guarani não lucra absolutamente nada, né? Quer dizer, 2 milhões para o mundo do futebol é um valor realmente muito baixo para um talento nato, um goleador, um cara que tem o cheiro do gol, como é o caso do João Marcelo. Então, atualizando aqui a situação do João Marcelo com relação à renovação do contrato. Sobre o jogo, o CH comentou esse jogo, aliás, muito obrigado pela grande audiência no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com mais de 30 mil visualizações.
E a narração foi do Leandro Bones e os comentários do CH. E aí, CH, o jogo, o Guarani empatou, chegou a virar, né? Tava na frente ganhando o jogo, mas cedeu um empate. O que você achou do jogo do Bugre? João Marcelo, é difícil esse tipo de comportamento e de atitude. O menino, além de jogar futebol, me parece que é um cara que tem o reconhecimento pelo Guarani e sabe da importância do Guarani conseguir dividendos para que ele não saia de graça, porque o dinheiro é muito importante. Que legal que ele tenha muito sucesso. É um menino que no Campeonato Paulista demonstrou muita qualidade técnica. Eu acho que a campanha do Guarani está regular, Batista. Não podia se... Eu, pelo menos, não imaginava nem que o time chegasse aos 12 pontos. Agora, isso não é conformismo, não é? É a realidade do time que foi montado. Isso sim. E esse time que foi montado é um time muito, muito modesto. Muito modesto. Em termos de Paulistão, sim. De repente, esse time aí fica, né, na ponteira da Série C o campeonato todo. A gente não sabe. Mesmo porque agora o Maurício vai ter um pouco mais de trabalho, mais de tempo, né? Ele vai organizar melhor o time, porque no Campeonato Paulista ninguém conseguiu organizar patavinas nenhuma, né? Você, quando tem o São Bernardo, por exemplo, vem de um entrosamento do ano passado. Red Bull Bragantino trocou bastante, né, os jogadores e demorou para pegar no breu. Eu estou dando 2 exemplos. O Mirassol, por exemplo, se classificou mesmo com troca de comando, acabou se classificando pelo entrosamento, pelo elan do time que foi trazido do ano passado. Os 2 times de Campinas remontaram as suas equipes, né? Então, diante disso, né, observando nu e cruamente, isso não tem nada a ver com o tamanho do time, o tamanho da cidade. É o que foi montado. Então, por isso que eu acho que a campanha do Guarani foi bem regular. Eu acho que a tendência do trabalho do Maurício é melhorar, evidentemente. Que algumas coisas que o Maurício Souza fez no Campeonato Paulista, eu não concordo 100%. Mas ele deu padrão para o time dentro da limitação técnica que o próprio time tem. Então, vamos ver na sequência. Nitidamente o Guarani precisa contratar alguns jogadores se quiser algo diferente no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas esse Campeonato Paulista, no meu conceito, o trabalho foi bem regular, Batista. São 18 horas e 23 minutos e para você, Tigrão, já projetando o Guarani que vai disputar aí a Série C do Brasileiro. É a única competição que o Guarani tem pela frente. Você já fez um balanço? Quais são as posições carentes que o Guarani terá que contratar? Lembrando uma vez mais, já dei essa informação. A CBF ainda não publicou, mas deve publicar aí nos próximos dias. A janela de exceção terá duração de 10 de março a 11 de abril, somente para os atletas que foram inscritos em algum campeonato estadual. Então, a janela normal termina agora, sexta-feira. Se não conseguirem inscrever ninguém, aí os jogadores que disputaram o campeonato estadual terá essa janela de exceção. E aí, já fez o balanço ou não, hein, Tigrão? Batista, é cedo ainda para fazer o balanço, mas uma parte desse balanço dá para a gente falar aqui, em cima dessa informação que você passou agora, de que dificilmente o João Marcelo não vai continuar. Muito bem. Então ele está sendo leal com o Guarani, parabéns a ele, a família, aos seus procuradores. Agora uma pergunta que não quer calar, e que ninguém nos ouça, até porque aqui a audiência é muito pequena, ninguém nos ouve. 50 mil, ontem no jogo, 80 mil, né, na jornada, somando os 2 jogos, quase 90 mil visualizações. E mais 10 no Portal CB. O Portal CB tá assanhadinho também, hein? Sim. Tá botando as garrinhas de fora, hein? Tá indo bem, graças a Deus. Graças a Deus, você merece. Aliás,
Eu acho que uma hora, né, as coisas começam a conspirar a favor, como sempre conspiraram, mas uma hora os astros se alinham de uma maneira um pouco mais pacífica, né? Eles não ficam lá dando descarga elétrica um no outro. Ô Batista, uma pergunta aqui que ninguém nos ouve mesmo. Ele vai renovar, a intenção é essa, aí aumenta a multa, aí o Guarani não fica chupando o dedo, tudo isso é lindo. Mas e se chegar um cara na CBF hoje, amanhã de manhã, e depositar os 2 milhões, como é que fica? Não, claro, evidente que há necessidade de se ter aí o acordo do jogador, né? Não tem como fazer um negócio sem passar pelo jogador. Eu vou lá, vou depositar os 2 milhões, o jogador é meu. Não é assim. Mas então não precisa ter multa. Não, tem que negociar. Primeiro, negociar com o jogador. Que parece que é o que ele não quer fazer. Tá bom. Ele quer. O Guarani tem 88% dos direitos econômicos do João Marcelo. 88%. Mas tem 100% dos direitos federativos. Então, agora, neste momento, não tem como fazer um negócio sem passar pelo jogador e sem passar pelo Guarani. A partir do meio do ano, aí sim, ele pode assinar um pré-contrato. Mas jogador, pode assinar um pré-contrato. Não pré-contrato tem como é outra o time história. Chegar lá e depositar aleatoriamente sem a participação do jogador. Pré-contrato é outra história. Se você está dizendo que a multa só tem valor se o jogador concordar, então por que existe a multa? Qual é o objetivo da multa? Qual o fundamento jurídico da multa? Então, o Atlético Paranaense chegou há 3 anos atrás aqui, mais ou menos isso, e meteu 10 paus na conta. Ó, tá aí, ó, tá paga a multa. O jogador, a passagem também tá aí, já manda viajar. Mas antes negociou com o empresário do jogador. Mas negociou com o empresário, Batista. Então tem que ver o valor que o clube quer pelo jogador e pagar o clube. Quando tem multa, a multa é soberana. Não tem isso daí que você está dizendo. Por isso que eu acho que o Guarani tem que correr um pouco mais. Mesmo o menino estando de boa vontade, mas o clube que depositar os 2 milhões num contrato registrado na CBF, no BID, na Federação Paulista de Futebol, e o contrato do jogador prevê uma multa de 2 milhões, o clube que depositar esse valor, ele é dono do jogador, ele ganha essa briga judicial em qualquer tribunal do mundo. Senão a multa não teria mais razão de ser. Por que os clubes se protegem aumentando a multa? Se tem que o empresário concordar, o empresário não tem que concordar coisíssima nenhuma. O jogador tem que concordar, ele é soberano. Ele é que decide se vai para um lugar ou vai por outro. Inclusive a lei Bosman e a lei Pelé aqui no Brasil foi exatamente para que o jogador ele tivesse a soberania em cima do antigo passe, que virou direitos econômicos. Então você citou um exemplo, foi negociado com o jogador. E aí, depois que negociou com o jogador, se o clube não quiser, senão o clube não quer, mas existe uma multa, aí vai lá e deposita a multa. Não tem como algum clube, quanto é a multa do João Marcelo? 2 milhões, vai lá na CBF e deposita. A CBF nem vai receber isso. Tem que negociar com o jogador, que tem um empresário, e o empresário tem sim que fazer a negociação, porque ele é o representante legal do jogador. Então a cláusula contratual é para que o clube seja ressarcido, mas tem que ter o crivo, tem que passar pela assinatura do jogador, senão o negócio não acontece. Você está completamente equivocado. Completamente equivocado. Uma vez depositada a multa, o jogador, o empresário dele vai discutir o contrato com o novo clube. Ele quer ganhar 1 milhão por mês, senão ele não vai. Tigrão, vontade do jogador é prioritária, não tem como fazer a vontade é prioritária, então não existe mais multa.
Claro Pronto. que existe, ué. O clube Alguém tem que deposita receber. 2 milhões na conta do Guarani e o Guarani dá 3 milhões pro João Marcelo não ir. Desmoralizou a multa. Ô Batista, por que o Guarani tá tentando desesperadamente renovar o contrato do jogador há 15 dias ou mais? É muito mais tempo. E a coisa tá pegando. E você mesmo disse aqui a semana passada que o contrato ficou em cima da mesa e não foi assinado. E que você tinha uma informação de bastidores de que provavelmente o João Marcelo tenha sido tirado do time por conta disso. Não fui eu que disse. Foi você. Eu não dei informação, eu não disse que o João Marcelo foi tirado do time. Não, você disse que tinha uma informação. Não. A informação é que o contrato não foi assinado. Aí eu disse assim, olha, vou repetir aqui com palavras textuais. O João Marcelo foi retirado do time, talvez por não ter assinado o contrato. Se foi isso que o Guarani está fazendo, está completamente equivocado, está errado. Também acho. Foi isso que eu disse. Eu não disse que eu tinha informação que o jogador foi tirado a titularidade porque não assinou o contrato. Não falei isso. Tá difícil, hein, Batista? Você disse que tinha informação que o contrato não foi assinado e ficou em cima da mesa. Isso, exatamente. Essa informação você tinha? Essa foi informação. Tá, então agora o capítulo 2. Você disse, pode ser que tenha sido por isso. E todos nós aqui discordamos. Pode ser. Eu não disse que é. Eu não disse mas que eu tô tinha dando a informação até 50% dela, que você que deu. O contrato ficou em cima da mesa e não foi assinado. Derrubaram a caneta no chão e ninguém pegou. E o jogador saiu da sala com seus representantes e foi treinar, ou foi para a casa dele. Muito bem, não foi assinado. Por que o Guarani está correndo atrás, malucamente? É porque no meio do ano ele pode assinar pré-contrato. Não é só isso, não. Não é só isso, não. De negociação. Você é um grande negociador, né? Você tem talento nato nisso. Batista, peraí. Então você sabe que normalmente é assim que a coisa funciona. Por que aí tem uma rodada de negociação, as partes não se acertam. Aí Por vem lá, que os puxa clubes... pra cá, puxa pra lá. Aí um percentual a mais, que é o que o Guarani está tentando fazer. Hoje o Guarani tem 88%. Pode ser que o Guarani continue majoritário, mas abaixa aí para 60%. Então são negociações que estão evoluindo. Batista, por que é que os clubes colocam multas quando tem alguma promessinha? Não é nem realidade. Para mim o João Marcelo já é realidade. Por que quando tem uma promessinha os caras colocam multas estratosferas e depois quando vem um interessado ele fala assim, deposita a multa que é seu. Aí o cara que está interessado falou, mas você tá louco, você pôs uma multa muito alta, mas isso é para proteger o clube. Se é para proteger o clube é porque a multa é soberana, sejamos razoáveis. Aí o cara que está interessado no jogador, ele negocia uma redução da multa, que é estratosférica para proteger o clube. Só que aí você tem que aumentar o salário do cara. Lembra do DG? Que foi para o Red Bull Bragantino, foram 13 milhões. E a multa foi muito reduzida. Ela era de 20. Aí o Red Bull veio e falou, 20 eu não vou pagar, mas vamos conversar? Eu gostei do jogador. Ora, peraí. Então a multa é negociada porque os valores são estratosféricos para poder proteger o patrimônio do clube, para que ninguém vá lá e deposite. É uma taxa de proteção. A multa é quase um seguro. Agora, se for assim, tem uma multa, sendo ela baixa ou alta, vai um maluco lá e salda e deposita, mas aí não vale nada esse depósito, porque tem que negociar com o empresário e com o jogador, tem que ter a concordância. Ora, então a multa é pro forma. Por que colocam, então, multas tão altas como uma proteção quase que securitária para o clube? Se a multa não vale nada porque tem que negociar com o jogador,
por que é que colocam multas tão altas e fora da realidade para depois vender mais barato, mas proteger que ninguém deposite um valor menor, tendo constado do contrato uma multa muito baixa? Pô, é uma questão de raciocínio lógico. Ninguém paga multa na totalidade. Tem que seguir a lei, obrigatoriamente é só seguir a multa é só uma referência. Aí os clubes negociam. O DG era 20 milhões e a Ponte vendeu por 13. Abaixou 7 milhões. O Bragantino ficou satisfeito. Negociação. Então, mas em cima da multa. Porque se o Bragantino não quisesse negociar e tivesse depositado os 20, tinha levado. É que ele achou 20 muito. E aí falou, Ponte, vem cá, a multa é para você não perder o jogador, que alguém deposite lá sem nem falar com vocês. Só leva se negociar com o jogador. Ah, Batista, tá bom então. Vamos pro próximo segmento, velho. 18h36 em Campinas. Você não respondeu aí, Tigrão, quais as posições que o Guarani precisa contratar para fazer uma boa Série C. Bom, Anderson Leite é meia, foi uma tentativa, deu certo ou não? Não. O Isaac é meia, jogou de meia, deu certo ou não? Não. Também não deu certo. E esse menino que tá jogando na ponta, o João Vitor, contra o Água Santa deu certo, mas o Água Santa caiu, não vamos também exagerar. Foi 4-0, o João Vitor jogou por... O João Vitor deu certo como meia ou não? João Vitor contra o Água Santa sim deu certo. Não, tira esse jogo. Mas ele é um atacante e o CH disse que ele foi muito bem na partida de ontem. Beirada de lado esquerdo. Jogando na beirada. Beirada esquerda, inclusive foi ele que deu um bolão pro Bidu fazer um dos gols mais bonitos do campeonato até agora. O Bilu, Perdão, Bilu, pegou de chapa, nós estávamos vendo hoje várias vezes no nosso programa da TV Bandeirantes, né? Dentro dos donos da bola, e eu falei, olha, você disse, pô, essa daí, se o cara não tiver muito atento, ele joga lá no refletor, e joga mesmo. Quem que cruzou a bola foi o João Vitor, do outro lado, fez um arco-íris. Estava do outro lado. Então, deu certo? Não. Então, respondendo objetivamente, tem que começar por um meia, que depois que o Luan Dias foi embora, todas estas tentativas foram feitas. O que chegou mais perto de tentar preencher foi o Giovani, o Giva. E não sei, se contundiu, depois não voltou mais. Ontem acho que não jogou, não trabalhei no jogo, não vi a ficha técnica em detalhe, mas acho que não entrou. Tá no departamento médico. Ainda está machucado. Então o Giva, que é um segundo volante / meia, talvez fosse deixar essa lacuna menor. Mas para começar a brincadeira tem que contratar um meia. Tem que contratar mais um centroavante, se é verdade que pelo menos um centroavante, se é verdade que o João Marcelo dificilmente vai continuar, porque esse seria titular absoluto, 2 posições. Precisa de um volante a mais, porque volante toma cartão amarelo a toda hora. E precisa de mais um zagueiro, precisa também, pelo menos, de um lateral que jogue dos dois lados. Por baixo, assim, para começar a brincadeirinha. Porque a Série C não são 12 rodadinhas. Para começar já são 19. E se passar entre os 8, já tem mais 6, 25. É mais do que o dobro. Antes de decidir nada, é mais do que o dobro do que o Campeonato Paulista. Então você tem que ter um elenco que não tenha que improvisar tanto e a todo momento ficar aí vendo se arruma um cara que faz essa bendita bola chegar com qualidade lá na frente. 4 a 5 contratações de jogadores titulares. Para vir aí também, né, no táxi do Mineiro, dar um baita de um ibope, repercussão, né? Não é assim. Nada contra o jogador, mas também o Luiz Miguel não conseguiu ser titular. Então o Luiz Miguel eu acho que deve continuar como um componente do grupo. Opção, vai ajudar. Agora, contratação nesse momento, 5. Nessas que eu coloquei aí,
mas jogador que venha não para disputar posição, para chegar e falar daqui, é a 10 que tá faltando aí, daqui para mim que acabou o seu problema. Só uma retificação, o Giovani estava no banco ontem, sim. Camisa número 20. Então. Entrou? Estava no banco de suplentes. Entrou? Não entrou. Não entrou. Então, nós estávamos transmitindo o jogo da Ponte e eu não vi a ficha técnica nesse nível de detalhe, e volto a dizer para ser honesto com o nosso ouvinte. Esse cara pode ser uma boa opção, mas no meu time, ele joga de segundo volante com um meia na frente dele. É isso que é o meu time. Ah, mas então você vai bloquear a capacidade de elemento surpresa dele? Não, de jeito nenhum. Mas tem que ter um que atrai a marcação, que seja o responsável para que as principais jogadas do clube, do meio para frente, do time, gravitem em torno dele, e o segundo volante que sabe chegar, que chuta em gol, que pisa na área, esse é que vai ser o marvado. Então eu não jogaria nas costas do Giovani, Giva, não jogaria nas costas dele a camisa 10. Eu falaria assim, ó, meu 8, você vai ser o meu 8,5, mas você é volante, segundo volante, com liberdade para chegar. Mas tem um cara aqui que quando você tiver muito bem marcado, joga nele que ele resolve. Esse é o cara que o Guarani não tem ainda na meia. São 18h41 em Campinas. Já imaginou se para tudo na vida a gente tivesse outra chance para acertar? Agora na KTO é assim. Você pode apostar sem preocupação. E se você errar, a gente te dá uma chance para tentar de novo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente para você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. KTO. São 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos
veículos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h46, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista e amigos da Rádio Bandeirantes, Mário Bugrino, aqui de São Paulo. Só para falar que eu acho que o meu conceito aí pro time do Guarani é regular, de regular para bom, tá? Assim, ficou um pouco de gostinho amargo, mas a gente não pode esquecer de fato que o objetivo principal era a permanência, face tudo que aconteceu com o Guarani. Eu acho que o lado bom é que a gente conseguiu ver jogadores aí que tem, acho que um futuro aí para jogar a Série C, né, para nos ajudar. Vários jogadores que a gente não esperava nada e se destacaram, tá? Natan, Emerson, Caio Melo, o João Marcelo, e o agora jogou bem o rapaz, como chama, o do Corinthians lá, o Bilu. Então, eu acho que a gente tem contratado bastante gente, mas acho que foi bom. Com relação aqui à Ponte Preta só, que tem reclamado da questão do regulamento, eu concordo que deveria mudar o regulamento. Na minha opinião, deveria fazer 2 grupos e que se enfrentavam entre si e os 4 melhores de cada grupo passassem. Mas eu discordo dessa teoria que se a Ponte estivesse no outro grupo, teria passado. Isso não só para a Ponte, né, mas para qualquer time. Se ela tivesse em outro grupo, ela teria que ter enfrentado o Palmeiras e o São Bernardo, né? Vamos lembrar disso. Que são dois adversários que ficaram à frente dela. E pode ser que ela muito provavelmente perdesse os 2 jogos. Então, aqui é uma conjectura que não dá para afirmar. Se ela tivesse talvez se estivesse em outro grupo, teria ido muito pior. Seja por conta dos adversários, seja pela ordem de jogos, né? Mas, enfim. Mas é isso aí. Tá joia? Essa é a opinião aí. Um grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Boa noite a todos da Bandeirantes. É o Jefferson Ponte Pretano do Jardim Flamboyant, Campinas. Se a Ponte Preta for campeã da Copa do Brasil, vai participar ano que vem. Abraço. Verdade, você tem toda a razão. É o único caminho que a Ponte tem. Aliás, são 2 caminhos. Um é ganhar a Copa do Brasil. Aí, vaga garantida para o ano que vem. O outro é Copa Paulista, que a Ponte já disputou e foi um fiasco. Foi muito mal na competição. Aí não compensa o que vai gastar para montar um time para disputar a Copa Paulista. Aí depois, se passar só por uma fase na Copa do Brasil, gastou mais na Copa Paulista do que o que vai ganhar na Copa do Brasil. Então, realmente, é um negócio completamente desproporcional, né? Investir para disputar a Copa Paulista e aí não ganhar nem o suficiente para pagar aquilo que gastou para disputar a competição. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, galera da Band, Batista, todo
todos os comentaristas aí. Só eu tô falando, é o Tony aqui de Barão Geraldo, Tony Camp. Só uma colocação, vocês repetiram várias vezes aí que todo mundo reclama, mas o regulamento foi assinado por todos. Tá. Discutam aí e respondem para mim. E se a Ponte falar que não vai assinar, o que vai resolver? Se ela falar que não vai assinar, ela vai disputar o campeonato mesmo assim? Ou seja, ela é obrigada a assinar. Se não assinar, não vai disputar o campeonato. Então é uma conivência, entendeu? Onde os grandes mandam e os pequenos respeitam. Agora, se eles tivessem um pouco de caráter, um pouco de hombridade, esses monte de presidente, desculpa a palavra aí, que não servem para nada dos times pequenos, se eles se unissem e falar, não vamos aceitar isso, ponto final. Primeiro porque já é descarado, né, a vantagem para os grandes, porque eles já não se cruzam, entendeu? E já começa por aí que tá errado. Então, não assina. Não quer? Então disputa um campeonato, só vocês 4 grandes, e faz um campeonato do interior, ponto final. Vamos ver se esses 4 grandes aí vão sobreviver também, sem o Paulista. Entendeu? O que eles vão fazer? Disputar um torneio entre eles 4 só? Então falta um pouco de capacidade e de vontade desses presidentes aí dos times pequenos do interior se unir para poder fazer a coisa acontecer de forma diferente. Essa é a minha opinião, ok? Um abraço a todos aí, bom programa. Abraço, muito obrigado. Quero ver quem é que vai ser o peitudo para chegar lá, né, nas barbas do presidente da federação e falar: eu não concordo com esse regulamento. Não, mas o Batista, se não for mas assim, o ouvinte... eu saio do campeonato. Não foi isso que o ouvinte disse. Ele falou, tem que ser uma união, né? Tem que ser uma união, um pelotão de elite. Tem 4 grandes e 12 do interior, não vou nem chamar de pequenos. Como o Santos também é do interior e está entre os 4 grandes, né? É isso. Aí, é o seguinte, se forem os 12, eles não vão bater de frente com ninguém. Eles só precisam dizer o seguinte, vamos fazer 15 datas, a gente vai ajudar a encontrar o caminho aqui. Porque esse ano anteciparam o campeonato, pô. Porque tem Mundial de Clubes no meio do ano. E o ano que vem tem Copa do Mundo. Copa do Mundo não vai envolver esse calendário desse ano. Ela é muito menos espremida e o campeonato vai rolar normalmente até a estreia da Copa. Vai ser a mesma coisa. Não vai ser não. Já tá tendo Copa do Mundo agora, eliminatórias, e o pau tá comendo. Naquele dia que tem um jogo de eliminatória, você joga o jogo para quinta-feira. Tanto é que os clubes pedem dispensa, aqueles que têm jogadores convocados, pedem para dispensar alguns jogadores da convocação quando tem alguma decisão pela frente. Ou pedem para mudar o jogo deles. É a Copa que vai parar durante um mês inteiro. Mas vai parar lá na Copa. Esse ano eles puxaram. E essa porcaria aí, mas para parar na Copa vai ter que puxar o campeonato. Pera um pouquinho, Batista. Esse monstrengo vem desde 2017. 2017 teve Copa, 2019 teve Copa, 2020 teve Copa, 2021 teve Copa, aí 22 teve, 23 teve Copa, 24 teve Copa. Agora, pera aí, pô. 25 tem o Mundial de Clubes, são 2 anos. Então tem que chegar lá, não precisa bater de frente com ninguém. É que sabe o que acontece? Betuzini já tem 80 e está inativo em termos de futebol. E Romeu Ítalo Ripoli, infelizmente, já faleceu junto com Vicente Matheus. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, Renato Ponte Pretano. Batista, referente à sua fala aí sobre a vaga da Copa do Brasil, não é impossível a Macaca se classificar, não. Ficou mais difícil, mas não é impossível, não. Não tem nenhuma regra que diz que o time eliminado ali na primeira fase, com a pontuação que a Ponte fez, não pode se classificar. Como você falou,
os semifinalistas, se eles se classificarem via Copa do Brasil, Série A, indo para Libertadores, vão abrindo vagas. Abrindo 4 vagas, a Ponte está dentro, porque ela é a melhor das que foram eliminadas na primeira fase. Abraço. Abraço. Olha, mesmo com uma pontuação menor, os times classificados vão para a Copa do Brasil. Aconteceu isso com a Portuguesa. Portuguesa foi para a Copa do Brasil, ela se classificou com 11 pontos. 11 pontos e foi para a Copa do Brasil. Então, não tem jeito, né? A única possibilidade que a Ponte teria era se tivesse conseguido se classificar. Aí a pontuação da Ponte seria importante. Porque se tivesse uma vaga, ela conseguiria. Aliás, se tivesse uma vaga, seria do São Bernardo, né? Porque o São Bernardo, ele ficou com uma pontuação maior do que a pontuação da Ponte. Mas, o que acontece? Para a Ponte ter a chance, as vagas precisam ser preenchidas pelos times que conseguiram a classificação. Então, a pontuação da Ponte pode valer, desde que haja na frente da Ponte times que conseguirem a classificação. Se 4 forem para a terceira fase via Libertadores, aí ela pega uma 5ª vaga. Pode ser que a 5ª vaga aí seja da Ponte, mas tem que depender dos times que vão para a Libertadores, né? Não dá para saber isso agora, porque é o que os times vão fazer em outras competições durante o ano inteiro. Copa do Brasil, Libertadores e também a Série B. 18h57, mais um ouvinte no ar. E aí, galera da Rádio Bandeirantes, Tigrão, Batista, aqui é o Luca, neto do seu Pedro, filho do Paulo. Eu queria falar que acho que o Campeonato do Guarani foi um pouco bom, sim, mas eu acho que o jogo contra o Velo Clube não foi muito bom, foi 1-1, fez diferente no campeonato inteiro do Guarani, mas não esperava que no jogo contra o Corinthians seria 2-2, né? Na minha opinião, o Guarani, né, que é um time, não é um time tão grande assim, por partidas, eu acho que contra o Corinthians o Guarani jogou bem, né, 2-2, não imaginaria que seria esse placar, mas eu espero que no próximo Brasileirão, no próximo Paulistão, o Guarani tenha um desempenho maior. Muito obrigado aí, pessoal, tenha uma boa tarde. Boa tarde, um abraço, mais um. Boa tarde, pessoal da Band, é o Denner do Taquaral. Falar aqui hoje sobre mais uma pérola em nome da Federação Paulista que acontece no Majestoso. Dezembro eu reclamei que eu fui pagar o TC10, estava tudo fechado, não tinha ninguém para receber, fiquei inadimplente, paguei 2 em janeiro. Beleza. Agora ontem, sou TC10 VIP, entrei, normal, beleza, sentei, aí vi um amigo do lado de fora, na geral. Quis sair para fazer companhia para o meu amigo, não pode sair. Adotaram um sistema de confinamento. Aí tem uma plaquinha lá assim, muito novinha, bonitinha, com o brasão da Federação Paulista. Confinamento. Então, ou seja, não se pode andar no campo da Ponte. Tudo bem, sair da geral e vir para o TC10 VIP, ok, não pode, maravilha. Agora, ao contrário, eu estou no TC10 VIP, quero ir fazer companhia para um amigo na geral, não posso sair? Brincadeira, né? Aí acontece o que acontece, perderam um torcedor camisa 10 de longa data. Não sou escravo, não sou obrigado a ficar preso no mesmo campo, no mesmo lugar, não sou estátua. Abraço a todos, bom final de trabalho e até amanhã. Abraço, Denner do Taquaral. Um abraço, muito obrigado, Denner. A federação não permite o livre trânsito dentro do estádio, né? Mesmo estando num setor mais caro para ir para um setor mais barato. O que você pode fazer
é incentivar o seu amigo para fazer o torcedor camisa 10. Aí sim, vocês dois ficam no setor VIP. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, mais bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Só na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19, código de área 19 3278 4461. Anotou? 19 o código de área e o número 3278 4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. 19:01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Chegando com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que as quartas de final do Campeonato Paulista, os jogos estão definidos, lembrando que é jogos só de ida entre as equipes que acabaram se classificando para as quartas de final. 8 times seguem na disputa pelo título. As partidas terão início no sábado, 8h30 da noite, São Bernardo e Palmeiras no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. Domingo, 18h30, 2 jogos, Corinthians e Mirassol, e às 20h45 na Vila Belmiro tem Santos e Red Bull Bragantino. Corinthians e Mirassol será em Itaquera. E fechando na segunda-feira, 8 da noite no Monumbis, tem São Paulo e Novo Horizontino. Destacando agora os demais estaduais pelo Brasil, também na sua reta final, na sua reta decisiva. Pelo Campeonato Carioca, estão definidas também as partidas das semifinais da Taça Rio, com as seguintes equipes que acabaram se classificando. Lembrando que na Taça Guanabara, o Flamengo conquistou o título ao ficar com a primeira colocação com 23 pontos. Agora, o Flamengo pega o Vasco e o Fluminense vai encarar o Volta Redonda. Já pelo Campeonato Mineiro, também competição na sua reta decisiva, a grande final, primeiro jogo no sábado, dia 8, entre Atlético Mineiro, que acabou eliminando o Tombense, e o América Mineiro, que eliminou o Cruzeiro. O jogo decisivo será no sábado, dia 15, no Independência. Trazendo agora informações do Campeonato Gaúcho, mais um importante estadual. Campeonato Gaúcho que tem logo mais, hoje, a partida pela semifinal da Taça Farroupilha, os times que foram eliminados na primeira fase da competição, tem Ipiranga e Monção. Já as semifinais estão definidas, o Grêmio, aliás, os jogos de ida foram realizados, o Grêmio venceu o Juventude por 2-1, primeiro jogo da semifinal, e o Inter fora de casa venceu o Caxias por 2-0. Nesse sábado, dia 1º, Juventude e Grêmio jogam em Caxias do Sul, e também no sábado, 9h30 da noite, tem Internacional e Caxias. Destacando agora a Copa Libertadores da América, segunda fase, jogos de volta amanhã. Tem Independente Santa Fé da Colômbia e Deportes Iquique do Chile. No primeiro jogo, o time chileno venceu pelo placar de 2-1, é jogo decisivo. E tem o Bahia, 9h30 da noite, entrando em campo contra o The Strongest. No primeiro jogo da Bolívia, ou na Bolívia, empate pelo placar de 1-1. Quem vencer avança à terceira fase. Amanhã também, em La Bombonera, 9h30 da noite, tem Boca e Aliança Lima do Peru. No primeiro jogo, o time peruano venceu pelo placar de 1-0. O Corinthians joga na quarta-feira, 9h30 da noite, contra a equipe do Universidad Central da Venezuela. Primeiro jogo, placar de 1-1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer avança à terceira fase da competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:09, Esporte em Debate, hoje até às 7h30, em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no portal carlosbatista.com.br. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, um abraço a todos aí da Bandeirantes. Geraldo do Garcia. Como da outra vez eu dei um alô que Richard Rios
era uma joia que o Guarani tinha pegado de moleza. Agora nós temos uma outra joia aí que, pena que não é nosso, é do Bragantino. Esse João Vitor, se pegar um técnico com paciência, burilar esse menino, vai dar muito o que falar, hein? O Guarani precisava ver se conseguisse contratar esse menino aí, porque muito bom de bola. Um abraço. Abraço. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, componentes da mesa da Band Campinas, tá bom? Que é Dionísio da Vila Industrial. Olha, eu achei também que a campanha da Ponte Preta foi muito boa. E foi feita uma grande injustiça, né? Como é que pode a gente com 22 pontos não se classificar e tivemos abaixo de nós 5 com menos pontos, até 17 pontos, e conseguiram se classificar. Meio que esquisita essa maneira de se fazer aí. Mas de outra forma também, eu gostaria de deixar claro aqui, a Ponte Preta precisa aprender a jogar dentro de casa, diante da sua torcida. Porque fazer 6 jogos, ganhar 1, empatar 3 e perder 2, tá ruim, né? Em casa, a gente quer ver vitória, não quer ver derrota ou empate. Abraço, Dionísio da Vila Industrial. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, noite, equipe da Band. Aqui, Luiz de la Torre, Bugrino. Cara, a campanha do Guarani, para os jovens que foram lançados, para o nível do orçamento, é pelo menos adequada. Eu acho que não cabe ficar reclamando da inexperiência, das oscilações. Eu acho que é se juntar, entender que sem dinheiro não se faz mais futebol e subir para a Série B agora. Manter o máximo de jogadores, motivar os caras e ir para cima, cara. Sem chororô. E mais uma coisa, Batista, por que só o Guarani, cara? Eu já ouvi essa explicação, que o Ministério Público, que a torcida tem que ficar separada da visitante. Cara, o Guarani não pode receber time grande, como a Ponte também não. Cara, mas pelo menos, cara, colocar a torcida no lugar dela, no meio do público, cara. Tem que esconder a torcida uniformizada, cara. Que loucura é essa? Porque só o Guarani segue essa bendita lei, cara. Você vê no país inteiro, todas as torcidas no meio do estádio. Porque só o Guarani tem que ser assim, tão CDF, vamos dizer assim, no mínimo. Abraço, muito obrigado, Edivalmir Massa. Em geral, o jogador é livre para assinar o contrato com qualquer outro clube, mas deve respeitar as cláusulas do contrato de origem. É nesse momento que a multa rescisória entra em cena, como parte da indenização desportiva. Edivalmir, é a lei. Existe uma lei, Lei Geral do Esporte, a Lei 14.597 de 2023, que determina que os contratos de jogadores de futebol devem ter cláusulas financeiras para rescisão antecipada. Um jogador de futebol não é obrigado a aceitar a ir para qualquer clube que pague a multa rescisória do seu contrato. Então é lei, tem que cumprir a lei, todos os clubes e todos os jogadores têm que cumprir a lei. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Batista, eu acho assim, Batista. Tanto Ponte como o Guarani precisa de muita coisa para disputar a Série C, não. Os 2 times que eles têm, eu acho que com mais uns 2 reforços, acho que tá ótimo. A Série C também não é bicho-papão, igual vocês estão falando, não. Não é melhor do que o Paulistão, não. Pelo que vocês falaram, parece até que é melhor do que o Paulistão. Mas eu acho que a Ponte não precisa de muita coisa para disputar a Série C, não. Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista e equipe, tudo bem? Batista, o campeonato, o regulamento é fácil de mudar. Podia ser assim, continuar os 4 grupos, 4 times, do mesmo formato que tá. Mas a classificação teria que ser geral, igual para o rebaixamento. Ou seja, se classifica os 8 melhores e os 2 piores. Por que só para o rebaixamento é a classificação geral? Você entendeu? Pode ficar do mesmo jeito. A única diferença é que ia ser a classificação dos 8 primeiro, independente do grupo.
Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. Palmeiras suspende operação para contratar Vitor Roque. Verdão havia chegado a um acordo com o Barcelona, mas a La Liga, que é quem efetivamente manda no campeonato, não autorizou a transferência do atacante neste momento por causa de questões burocráticas. De acordo com o protocolo da entidade, o atleta que está emprestado ao Real Betis até o meio do ano precisaria ser devolvido ao Barcelona, ou seja, teria que rescindir o contrato com o Real Betis. Mas com a janela da Espanha aberta para concretizar a rescisão contratual. A janela, porém, está fechada neste momento e não tem como fazer essa transação. O Barcelona não aceita, diz que é proprietário dos direitos econômicos do jogador e está, inclusive, ameaçando ir à FIFA para resolver o imbróglio. Enquanto isso, o Palmeiras paralisou a negociação. Pauta 2. O Cruzeiro se pronunciou na manhã desta segunda-feira, repudiando um ato contra Marlon, Matheus Pereira e William. Bonecos em alusão ao trio foram pendurados em um viaduto nessa madrugada. Os bonecos com as camisas, levando os nomes dos 3 jogadores, estavam sem cabeça, com as pernas penduradas à parte e manchas em simulação de sangue. O Cruzeiro diz que acionou as forças de segurança para averiguar os fatos. Pauta 3. Manchester United fecha cantina, corta o almoço e vai oferecer apenas pão e sopa para os funcionários do centro de treinamento. Por ordem do novo dono, o clube não vai mais oferecer refeições grátis para os funcionários em Old Trafford, com exceção dos jogadores. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu aí para colocar hoje a sua opinião, hein, CH? Batista, se o Manchester United tá com dificuldade financeira, imagina o resto do planeta. Vai só distribuir sopa e água e também pão para os funcionários. Só se for muito significativa a economia, mas não justifica. Essa história aí ela precisa ser mais esclarecida. É uma pena, né? Funcionários de tantos anos, e vou repetir, tempos bicudos, hein? Se o Manchester tá com dificuldade, meu Deus do céu, parem as máquinas. É isso aí, né? É a tal da economia. Vem lá um CEO, olha, tem que cortar aqui, tem que cortar ali, tem que cortar lá, entendeu? Ah, mas e a qualidade? Não, a qualidade é outro problema. Esse é outro departamento. O meu departamento é cortar despesa. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua importante opinião? Esse cara aí podia, antes de cortar a despesa desse jeito aí, porque o jogador que pode pagar, ele vai dar de graça. Olha como que ele é legal, esse imbecil. O jogador ganha milhões de euros. Esse vai continuar comendo de graça. O coitado do funcionário lá que corta a grama, que lava a roupa, que prepara a comida para os ricos. Quando eu falo os ricos, os salários mais altos, que são os jogadores. Esse vai comer sopa com pão. Ele devia cortar o pescoço dele antes de cortar comida de pessoas modestas. É isso que ele devia fazer. Mas o meu tema é o Vitor Roque. A janela, lá é o seguinte, o Batista. A La Liga entrou no meio, porque o jogador tá lá no Real Betis. É só devolver para o Barcelona, você rescinde o contrato. Beleza? Rescinde o contrato de empréstimo. Ele volta a ser do Barcelona, que é o dono do jogador. Muito bem. Mas não autorizo também, porque a janela tá fechada. Ó, sábado já é março.
mês 3, sábado agora. E aí, ou o menino, o negócio já tá fechado, tava até programada já a apresentação dele. Eram capazes até de botar no carro Abre Alas da Mancha Verde, escola de samba do Grupo Especial em São Paulo. Tava tudo programado. Aí tá esse imbróglio, o Palmeiras falou, tá bom, desenrola aí, a grana tá aqui, ó, já vou fazer a transferência. Tá tudo certo. E o Palmeiras estaria comprando 80% do jogador. Não é o valor total, mas é bastante dinheiro. Aí o que vai acontecer? Eu acabei me aprofundando um pouquinho aí no tema. A La Liga vai dizer que a janela espanhola está fechada, mesmo ele voltando para o Barcelona. Mas a janela espanhola abre em maio. Por isso que eu disse que sábado já é março. Então, é muita onda para pouco banhista. Muita onda para pouco banhista. É muita banana por um tostão. Ou ele vem agora, se o Barcelona quebrar as pernas da La Liga na FIFA, ou ele vem em maio. Então nós estamos brigando aqui por causa de 60 dias, né? 60 dias. 1º de maio está aberta a janela. Então, é muito trovão para pouca chuva, Batista. São 19h21 ou 20 no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, boa tarde, boa noite, né? Exaú, torcedor do Guarani. Batista, com relação à SAF, né? Tá definindo aí, né? Provavelmente, pelo que se fala nos bastidores do Guarani, é o grupo americano, né? Que ele já tem sim, tem vários times fortes aí que eles já são acostumados, né, com o futebol, né? E eu acho que pro Guarani também vai ser muito bom, né? Então, assim, falando nisso, virou a chave, virou SAF. A partir de quando o Guarani já vai ter um time mais forte para disputar talvez a Série B ou a Série A1 do Paulista já dá, se no caso o Guarani subir da C agora, né? Ou é um processo demorado isso? Não é um processo demorado. Guarani, vamos imaginar que um dos grupos que o Guarani recebeu aí a consulta resolve, acerta, quer efetivamente comprar o Guarani. 90%. Aí o Guarani tem que fazer uma assembleia de sócio. E na assembleia define que o Guarani pode se transformar em sócio, em SAF, melhor dizendo. Os sócios do Guarani é que vão votar. A partir desse momento, a SAF já pode entrar com a documentação e ser proprietária. Então vamos imaginar o seguinte, vai ter uma janela agora, porque o Guarani vai começar efetivamente a falar a respeito disso a partir do mês que vem. E a janela, vai ter uma janela de exceção, mas só para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Mas no meio do ano tem a segunda janela. A primeira janela termina agora, dia 28, na sexta-feira. Aí no meio do ano tem a segunda janela. Então talvez não dê tempo para agora. Mas aí para a janela do meio do ano, aí sim, a SAF já poderia entrar com esse aporte de capital. Eu tenho um pensamento que o Guarani já poderia estar numa situação muito melhor se o Guarani lá atrás tivesse feito uma negociação com o Roberto Graziano. Ora, ele já é o proprietário do estádio. Aliás, recebi uma foto de que a piscina, Guarani tinha uma piscina olímpica e está aterrando a piscina olímpica, ou seja, deixará de existir a piscina olímpica no estádio Brinco de Ouro. Com certeza, isso já faz parte, né, de um procedimento para tomar posse do estádio Brinco de Ouro. Antes disso, ele tem que construir um estádio com capacidade para 12 mil lugares. Então o Roberto Graziano já é proprietário do Guarani.
E depois, ele, num tempo atrás, comprou o São Bernardo. Veja aí, o São Bernardo hoje é uma das forças do futebol paulista, se aliando a outros times, SAFs, né? O caso do Mirassol, do Novo Horizontino, o Red Bull Bragantino. Ferroviária. A Ferroviária, que virou SAF, vai disputar a Série B. É problema. Graziano, ele aqui, nesse mesmo microfone, o Tigrão vai se lembrar, ele foi às lágrimas, falando do Guarani, falando da paixão que ele tinha para o Guarani. Inclusive, o filho dele é um torcedor ferrenho e não perde um só jogo do Guarani. Então, se o Guarani tivesse entregado o Guarani para ele naquela oportunidade, o Guarani hoje estaria num patamar muito melhor, né? Vamos ao Na Lata. Responde na lata. Me assustei com o horário, hein? O horário já 19h25. Então vamos ao Na Lata de hoje. Qual o confronto mais equilibrado das quartas de final do Paulistão? Corinthians e Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino ou São Bernardo e Palmeiras? E aí, começo com você, CH. Qual o confronto mais equilibrado das quartas? Isso. Para mim, Batista, Santos e Red Bull Bragantino. E para você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre o tema. Santos e Red Bull. Vamos lá, Tigrão, continuo com você. Qual time, com exceção de Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mais e menos te surpreendeu durante a primeira fase do Campeonato Paulista? Deu para entender ou não? Não. Então, tirando os grandes, a reflexão não vale para os grandes, correto? Tirando esses times, qual time, primeira pergunta, que mais te surpreendeu? Segunda pergunta, qual que menos te surpreendeu? Entre os 8 ou entre os 16? Entre os 16. O que mais me surpreendeu foi a Ponte positivamente e o que menos me surpreendeu, esse é o negativamente, foi a Inter de Limeira, que não ganhou nenhum jogo. Verdade, a Inter foi rebaixada em último lugar com 0 vitória. E você, CH, qual é a sua reflexão? Quem mais surpreendeu foi Red Bull Bragantino, que estava lutando para rebaixar e classificou a próxima fase. E o São Bernardo, que é um time que eu esperava que fizesse, como fez, uma ótima primeira divisão do Campeonato Paulista. Faltou uma resposta do CH, né? Ele respondeu? Não, ele falou 2 que surpreenderam positivamente. Falei para você que a pergunta está mal formulada. Não, mas você respondeu o Tigrão corretamente. Mas eu tirei dúvida com você e o CH não. Eu tirei dúvida, porque a pergunta é confusa. Vamos para a terceira questão. Cruzeiro eliminado na semifinal do Mineiro com elenco cheio de estrelas. E Botafogo eliminado na primeira fase do Carioca pelo 3º ano consecutivo. Qual dos dois mais vem decepcionando nesse início de temporada, hein, Tigrão? O Botafogo. O Cruzeiro, uma decepção também, mas chegou na semifinal. Agora o Botafogo, ele não vai participar das finais do campeonato. Vai o Olaria. Vai vendo. Então, a maior decepção é o Botafogo. Agora, você viu como é que é, né? Aqui é na lata, mas é que eu não falei sobre esse tema nos temas livres. Ô Batista, você viu como é que a humanidade anda? Começaram com esse negócio de pendurar boneco lá na Espanha, em outros países da Europa. O que é bom, que vale a pena aprender, esses caras não aprendem. Mas porcariada eles já assimilaram. Já penduraram 3 bonecos lá em Belo Horizonte. Tudo bem que o Cruzeiro não foi legal. Pô, mas é atitude de cristão isso daí? Pendurar o boneco sem cabeça, com a camisa e o nome do jogador no peito ou nas costas? Ah, dá licença, pô. Os caras só aprendem o que não presta. Por isso que o país está nessa lama em que se encontra. E você, CH, a sua reflexão sobre o tema? Olha, os dois são decepcionantes. Tanto o Cruzeiro, a eliminação, que não vai para a final, como o Botafogo, que caiu na primeira fase do Carioca.
Para mim, o Botafogo, porque o Cruzeiro já esperava esse início de muito problema. O Cruzeiro contratou um monte de jogador em atividade. Essa é a minha opinião. Mas o Botafogo não. Botafogo não passar da primeira fase do Campeonato Carioca, sem dúvida, é a maior decepção entre os dois, Batista. Valeu, muito obrigado ao CH, muito obrigado ao Tigrão e não há tempo para mais nada. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração você que mandou a mensagem para cá. E na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora...